De tempos em tempos surgem produtos inovadores no audiovisual que transformam a nossa maneira de criar conteúdo e se tornam pontos de virada na história do mercado. Nós tivemos um ponto de virada com a Canon 5D Mark II e o seu primeiro sensor full frame que registrava vídeo. Tivemos outro com a Red One, com seu primeiro codec vídeo RAW comprimido em uma câmera que gravava em 4K. E ainda outro com a Arri Alexa, a primeira câmera digital que dispensou os rolos de celuloide em grandes produções cinematográficas. Bem, a DJI acaba de ir além e lançar a sua primeira câmera de cinema que de uma só vez está liderando 3 revoluções. Com vocês, eu apresento o Ronin 4D. Hey guys, sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Tô muito feliz de poder apresentar essa maravilha da tecnologia para vocês. Mas antes da gente entrar nas specs dessa câmera, eu preciso contar um pouquinho para vocês do trajeto da DJI até aqui, porque tudo vai fazer sentido. Fundada em 2006, a companhia de tecnologias e inovações chinesa DJI se consolidou no mercado audiovisual, oferecendo soluções inovadoras em drones e estabilizadores de movimento. E até para os mais antigos no canal, vale a pena lembrar aquele review que a gente fez sobre o Osmo, um dos precursores dessa era. Se a gente der um pequeno passo para trás, a gente pode observar que em seu histórico a DJI vem colecionando uma diversidade de produtos e soluções que ganharam destaque sobre a competição e ditaram até tendência. E agora, depois de algum tempo, finalmente, ela decidiu combinar todo esse know-how e progresso em seu mais novo lançamento, o Ronin 4D. E não estamos apenas falando de um Frankenstein, mas sim uma super máquina que integra todas as tecnologias de ponta que a empresa já desenvolveu até hoje. A começar, é claro, pela sua estabilização em 4 eixos. Alguns de vocês podem até estar pensando, por que o Flau está fazendo review de um gimbal da DJI? A última vez que eu vi ele usando foi o Osmo. E realmente, pessoal, até esse ponto, eu confesso para vocês que eu usei gimbals poucas vezes na minha carreira. Porque existem algumas dificuldades quando a gente se fala nesse tipo de equipamento, que eu particularmente não era muito fã de ter que lidar. Qualquer pessoa que já tenha manuseado um gimbal conhece as dificuldades de ter que balancear toda a aparelhagem cada vez que você troca uma lente ou até adiciona um novo acessório no seu setup. E essa câmera, pela primeira vez, abriu os meus olhos para o mundo dos gimbals, porque eles conseguiram desenvolver com muita elegância uma nova tecnologia através de uma articulação motorizada que facilita todo esse balanço e também a operação. Algo que me incomodava profundamente na operação e nos takes de gimbals mais tradicionais era aquele movimento para cima e para baixo de andada que você tinha na maioria das vezes. E a DJI conseguiu resolver esse problema adicionando um novo eixo para essa câmera. Alguns até carinhosamente apelidaram o 4D de Chicken Head, porque se você pega ali, tem alguns vídeos de cabeça de galinha, se você mexe a galinha, ela continua com a cabeça estável. Então a gente acaba tendo uma solução muito elegante para um problema clássico dos gimbals. E pela primeira vez, pessoal, eu consegui assistir takes e até fazer takes com essa câmera que muitas vezes eu não consigo dizer se foi feito com um gimbal ou com um operador de Steadicam profissional, porque os movimentos são muito mais fluidos e a gente retira aquela andada robótica que a gente sempre teve nesse tipo de câmera tradicionalmente. E para corrigir esses movimentos verticais, pessoal, a DJI adicionou o eixo Z, que reduz os tremores verticais e oferece um desempenho semelhante a um Steadicam ou dependendo até um dolly no tipo de movimento que você estiver fazendo. E por falar em calibração,
Para a gente chegar num resultado legal com esse gimbal, não é necessário mais do que seguir as instruções básicas que aparecem no monitor e girar alguns botões. Sério, eu já tive que calibrar alguns outros gimbals e equipamentos e com o DJI, mesmo que a gente troque lentes e acessórios, é muito mais rápido e muito mais tranquilo. O processamento desse sistema de estabilização é composto por 4 sensores visuais frontais, um sensor termovelocimétrico, um barômetro e um sensor visual inferior. E a partir disso, a gente não conta só agora com uma estabilização genérica e muita dependência do operador que está manuseando a câmera, mas a gente tem todo esse processamento e inteligência por trás em tempo real, te ajudando a garantir uma estabilização muito mais confiável do que antigamente. E com essa tecnologia, o Ronin 4D traz no seu painel lateral 3 modos de operação follow. O Pan Follow, que segue o seu movimento panorâmico enquanto estabiliza todo o resto. O Pan and Tilt Follow, que segue ambos movimentos horizontais como verticais. E também o FPV, que estabiliza movimentos verticais, horizontais e rotacionais. Para quem curte fazer aqueles takes chegando, trocando o vértice assim, é muito interessante. E toda essa estabilização também pode ser interrompida alterando a configuração para o modo esportivo, que enrijece as articulações e te dá a possibilidade de ter uma operação mais responsiva. Até agora, o modo de operação que eu mais me senti confortável e tive um resultado legal foi o Pan and Tilt Follow, porque eu não senti necessidade de ter muitas rotações sendo alteradas na minha operação. A operação do Ronin 4D é extremamente confortável, e tudo isso vem com muita ergonomia através dos punhos laterais e um top handle sensacional. Tudo isso vem com botões endereçados a diferentes comandos, como controle de movimento, foco e até outras coisas que você pode customizar nessa câmera. Mas como eu mencionei anteriormente, a DJI não se contentou em apenas disponibilizar uma câmera com um só aspecto inovador. Caso a estabilização de um Steadicam no corpo de uma câmera pouco menos pesada que 5 kg não seja o suficiente para você, o Ronin 4D também dispensa operadores. Ok, essa é até uma afirmação absurda, mas a capacidade de processamento do novo sistema de foco LiDAR é algo sem igual e totalmente inovador no mercado. Tudo que gira em torno desse assunto de autofoco para vídeo sempre foi muito controverso, mas eu, como vocês já sabem, sou um cara que utiliza ambos os sistemas, tanto foco manual quanto foco automático. Eu fui muito surpreendido quando eu comprei a Canon C200 da linha Cinema da Canon e ela tinha o Dual Pixel autofoco. E foi pela primeira vez a câmera que eu consegui utilizar um autofoco no mundo do vídeo e do cinema. E agora a DJI traz essa inovação que possibilita você ter até foco automático em lentes manuais. Essa tecnologia LiDAR, ou Light Detection and Ranging, é uma ferramenta de medição de distâncias que foi primeiramente desenvolvida para o monitoramento atmosférico e estudos oceanográficos através de satélites de laser pulsado. Adaptando esses mesmos princípios tecnológicos, a DJI pegou toda essa informação e criou seu primeiro módulo capaz de processar informações rendendo um foco automático, ágil e bem inteligente. A visualização desses parâmetros de foco exibe aproximadamente 43.200 pontos de alcance no monitor principal e remoto, em uma visão simplificada de cima para baixo. Basicamente, você tem um gráfico ali na lateral que te mostra o que está em frente à câmera e também te possibilita até fazer um foco manual, mas conseguindo ter essa leitura para facilitar a sua cravada de foco no objeto desejado. As duas principais dinâmicas que esse novo recurso introduz nas captações incluem, em primeiro lugar, o Active Track Pro, que além de processar as distâncias, também conta com um código de reconhecimento facial que possibilita você controlar a articulação da câmera para seguir um objeto ou alguém desejado no seu quadro. E em segundo lugar, a gente também tem os módulos de foco motor, que podem ser acoplados ao setup e calibrados para automatizar o foco em qualquer tipo de lente manual. Só por essa razão, pessoal, esse sistema já quebra muitos paradigmas. Imagina você pegar uma lente vintage que você adora utilizar e agora você tem um foco automático nela. Sendo assim, você possibilita uma operação com um setup desse para produções um pouco menores ou mais corriqueiras, em que você não tem aquela grande equipe de câmera ou às vezes um primeiro assistente de câmera para cravar o seu foco manualmente.
Ao comprar essa câmera, eu idealizei usar ela em vários tipos de produções. Tanto produções um pouco menores, com esse setup reduzido, mas também grandes produções. E o que eu achei mais legal é que a DJI nos deu essa possibilidade. Eu confesso para vocês que o primeiro job que eu utilizei essa câmera, eu fiz com uma lente E-mount da Sony, uma 2470, que é uma lente zoom, e eu fiz essa operação com uma pessoa, eu mesmo. E eu em vários momentos utilizei tanto foco manual quanto automático. Tendo esse top handle com vários acessos e atalhos, eu conseguia facilmente trocar entre os dois modos e também até utilizar o Active Track para focar em uma pessoa específica que eu estava captando. E essa transição é muito suave, existem milhares de controles ali no menu que você pode calibrar para deixar na velocidade e no tempo que você quer ter essa transição de foco. Outro aspecto muito interessante que eu percebi fazendo essa operação sozinho foi que no meu handle direito eu tenho a roda de controle de foco e ela tem um sistema parecido com alguns videogames atuais, onde ela tem uma certa pressão dependendo de como está o meu modo de operação. E isso agrega muito na experiência de quem está realizando um foco de uma cena um pouco mais difícil. Já em sets um pouco mais robustos, em que eu tenho uma pessoa só para fazer esse comando de foco, através do sistema de acessório do monitor sem fio e os handles laterais, o meu operador consegue ter toda essa leitura do LiDAR e fazer o foco à distância com uma latência mínima. Já utilizei e confesso, pessoal, que também é fenomenal trabalhar dessa forma. E falando em lentes, essa é uma das pequenas inconveniências desse produto que é tão versátil, mas ainda está desbravando um novo nicho de tecnologias que precisa de desenvolvimento para atender todas as suas necessidades. Ao passo que a articulação em 4 eixos faz um excelente serviço, eliminando restrições para a captação de movimentos elaborados com mais facilidade, ela também reduz em muito o escopo de lentes que podem cooperar com esse mesmo recurso. O kit de lentes nativa que você pode comprar para o Ronin 4D conta com a limitada participação de uma 24mm, 35 e 50. Quaisquer outras lentes necessitam de bocais de adaptação que, felizmente, não são difíceis de conseguir paralelamente. A própria DJI ainda trabalha com outros bocais, como o E-mount, clássico Sony, e também o L-mount da Leica. Eu, particularmente, escolhi o E-mount, que eu sei que através dele eu posso até readaptar para EF, PL e outros tipos de lente. Porém, essas lentes mais pesadas, zoom, como uma telefoto, continuam impraticáveis e sem suporte para operar junto de outras funcionalidades. Quando eu fui fazer essa compra, eu decidi pegar com apenas uma lente inicialmente, que é uma 2470 Sony G Master. É uma lente zoom que eu posso trocar, a milimetragem, e ela tá dentro da lista de lentes suportadas que tem no site da DJI para utilizar com essa câmera. Agora, afastando um pouco de toda a engenharia robusta dessa câmera, vamos falar um pouco sobre o desempenho de captação dela. O Ronin 4D traz um sensor full frame capaz de rodar imagens em até 6K 60 frames ou 4K 120 frames por segundo. Somente esse ponto já faria essa câmera estar em uma relevância perante a competição atual do mercado. E além disso, ela suporta um ISO nativo duplo, nos valores de 800 e 5000, que grava imagens com detalhes requintados e ruído mínimo. E com isso, a gente declara oficialmente começada a guerra entre Sony e DJI nos ISOs altíssimos. Oficialmente taxada como uma marca que faz gimbals e drones, eu sinceramente fiquei super assustado e impressionado com a qualidade de imagem que essa câmera me entrega. Até pro meu gosto, pessoal, eu achei até muito sharp, muito nítida essa imagem. Confesso que no DaVinci, quando a gente vai finalizar os trabalhos, a gente até diminui um pouquinho, mas é impressionante a qualidade que essa câmera entrega na nossa captação. Somado a todo esse alcance de imagem, também temos 9 stops de filtro ND integrados facilmente intercambiáveis através dos motores internos. Pessoal, para vocês encontrarem toda essa capacidade de filtros NDs não é em qualquer câmera, isso você pode ter certeza, e no set é muito útil ter isso à sua disposição com apenas um toque no display touch. E agora, onde que a gente vai gravar toda essa qualidade? Tudo isso pode ser gravado através dos compartimentos de mídia CF Express tipo B, que são cartões um pouco caros, confesso para vocês, ou através da porta USB-C em SSDs. A própria DJI desenvolve SSDs
E agora tem um ponto muito importante, não é toda a qualidade e frame rate que você consegue gravar nos cartões CF Express. Então, para alguns frame rates, você tem que usar o SSD da DJI. Esse não é um ponto muito positivo, mas as marcas de câmera fazem isso para vender os seus acessórios, né? Num dos primeiros testes que a gente foi fazer com o Ronin, eu fui todo empolgado querendo gravar em 6K, em 60 frames e rapidamente eu vi um anúncio na tela. Não é possível gravar nesse tipo de cartão. E a gente se planejou para apenas comprar cartões CF Express. Então vai ficar para uma próxima. A gente tem que abaixar um pouco a nossa qualidade e a gente tem que gravar só em 2.35 mais ou menos para a gente poder ter nos cartões CF Express. Algumas outras qualidades que o Ronin 4D também proporciona incluem baterias TB50, são bem similares à V-Mount, com até 2 horas e meia de performance, precisando de menos da metade desse tempo para estarem 100% carregadas. E também um monitor de 5.5 polegadas e 1000 nits, com sobreposições de ferramentas e até entradas de LUTs personalizáveis. E por falar em ferramentas, eu achei o menu dessa câmera muito intuitivo e muito certeiro. Me lembrou uma combinação entre duas marcas, que é a Blackmagic nos seus menus internos e a Arri na sua tela de captação. Tem todas as informações lateralmente colocadas de maneira bem estratégica e confesso para vocês que não demorou mais de 2 semanas para eu e a galera da FJR aprender a dissecar por completo os menus dessa câmera. E por fim, nós temos a terceira, última e talvez uma das mais interessantes inovações que esse lançamento trouxe: o sistema de controle e transmissão sem fio. Até aqui, a grande maioria das soluções para monitoramento sem fio significavam um bocado de peças, antenas, baterias, bracinho, cabos, que deveriam ser encaixados no setup e módulos e receptores espalhados pelo set. Mas essa nova tecnologia de transmissão de vídeo da DJI proporciona uma monitoração em 1080p até 60 frames por segundo em uma distância de até 6 km com cada link. Com esse monitor remoto, não é possível apenas acessar um retorno direto de captação, como também controlar o foco e movimento do estabilizador, iniciar e interromper gravações, ajustar configurações de câmera e até realizar gravações e playbacks independentes. Ele pode se tornar tanto um monitor para assistência de câmera e foco, mas também um monitor de diretor impecável. E tudo isso com uma portabilidade incrível e módulos que permitem saídas HDMI e SDI que podem ser comprados separadamente. E pessoal, agora falando sério, a DJI foi muito inteligente na hora de criar esse produto e todo o ecossistema que rodeia o Ronin 4D. Mesmo antes de você ligar a câmera, a experiência de unboxing e do material da construção desse equipamento é simplesmente impecável. Tem até algumas caixas que me lembraram muito a experiência de unboxing da própria Apple, que é um destaque e referência em qualquer nicho de tecnologia que você pode observar. Nitidamente eles pararam e pensaram como que essa câmera vai ser utilizada em um set profissional e criaram toda uma linha de produtos rodeando o Ronin 4D, mas com fácil integração e porte mínimo para você transportar de maneira muito fácil e corriqueira. Eu fico imaginando se o Ronin 4D tivesse sido lançado alguns anos antes, quando eu estava começando a minha carreira dentro dos videoclipes. Quantas vezes eu não sonhei e idealizei ter movimentos cinematográficos com estilo de Steadicam, mas muitas vezes por budget, ou até equipe, ou até praticidade, eu não consegui colocar e tirar essas ideias do papel. Hoje eu posso abrir mão desse caminho tradicional de como captar esse estilo cinematográfico e utilizar o Ronin 4D para quebrar várias barreiras e paradigmas que a gente tinha dentro do nosso mercado. O Ronin 4D significa muito para o futuro do audiovisual. E apesar de os preços não serem exatamente acessíveis, eu acredito que ele seja um propulsor para criadores independentes e produções mais enxutas. Nunca houve um produto no mercado audiovisual que incorporasse tantas ideias de versatilidade e intuitividade
com um design tão descomplicado e fácil de ser compreendido. Até mesmo iniciantes e amadores, estagiários que vão nos nossos sets, conseguiram dominar os rudimentos desse equipamento com apenas alguns minutos de interação sem nenhuma explicação. No final do dia, o Ronin 4D é uma ótima câmera de ação. E não a ação como gênero cinematográfico, mas sim a ação dos produtores de conteúdo que precisam de equipamentos que sejam tão flexíveis quanto suas produções. Equipamentos que dispensam a necessidade de muitas bugigangas e pecinhas paralelas para que eles tenham um excelente nível de entrega na qualidade do vídeo com resultado de cinema. O Ronin 4D é um elo para um nível inédito de produtos que maximizam os seus resultados tecnológicos para soluções criativas em filmes, clipes, séries e muitas coisas que vão vir daqui para frente. Ele é uma câmera perfeita? Com certeza não, mas é uma câmera muito importante para o desenvolvimento do mercado daqui para frente. E na minha opinião, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. E no final do dia, Flau, você curtiu essa câmera? Você indica? Com 100% de certeza eu indico esse equipamento para você que tem vontade de trazer mais movimentos para suas produções também. Com certeza você vai estar muito à frente de apenas colocar uma câmera de mão leve em um gimbal tradicional da DJI ou até outras marcas. Tô muito feliz de estar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês, e se tem algum outro equipamento que vocês querem que eu faça um review, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje e tem vontade de se aprofundar profissionalmente no audiovisual, eu quero te convidar a conhecer a minha escola, a FJR School. Ela pode ser o seu mapa dentro da carreira audiovisual. E lá a gente fala sobre pré-produção, captação, pós-produção e todos os outros aspectos importantes e cruciais para você trilhar uma carreira de sucesso dentro desse mercado incrível. O link está aqui embaixo para você se tornar um aluno ainda hoje, mas por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.